bíblico. E hoje é uma benção estar novamente com vocês. E hoje vamos estar vendo o livro de Esther, o livro de Jó e o livro dos Salmos. Hoje vamos acabar com os livros históricos do Antigo Testamento e vamos a começar com os livros com o estilo literário que é poesia, começando por Salmo, tá? Então, a gente vai... Qual? Do Esther? Não. Peraí, tá bom? Então, a gente vai orar. Acho que tem aqui. Tá bom? Aí tem Esther? Sim? Pronto? Tem aí? Sim? Tá bom. Não? Ok. Vamos a orar. Yo, para let's pray. Oramos, ¿sí? Se- Señor Jesús, obrigado, Pai, por essa noite, Senhor. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor preparou para estar aqui todos juntos, também lá em nossas casas, Senhor, aprendendo mais da Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor, que podemos aprender em conhecimento da Tua palavra, Senhor. Eu te peço novamente, Senhor, que o Senhor abra nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei, Senhor. E que nós possamos aplicar este ensino, Senhor, a nosso dia a dia. Que o Senhor nos capacite, Senhor, em esta jornada de hoje, Senhor, e que seja uma aula cheia de bênção para todos nós, Senhor. Nos ensina, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você está escutando bem, sim? Ok. A gente viu ontem, até que livro vimos ontem? Neemias, né? Se você lembra um pouquinho de Neemias? Sim? Então, Neemias foi um livro muito lindo, né? Muito rico em coisas práticas que a gente pode aplicar em nossas vidas. E hoje vamos a continuar com Esther, que Esther também é outro livro lindo, é muito lindo Esther. Eu aconselho você ler Esther, são pouquinhos capítulos, não é muito, mas tem muita coisa, sim? A gente vai em Esther, então. Esther, vocês conseguem ver ali? Sim? Esther, diz, o livro é chamado segundo a heroína da história de Esther. Esther também em la cultura hebraica, eles chamam como uma heroína. Por quê? Porque a gente vai ver que ela vai ser transcendental, se pode falar assim? Que ela vai ser uma pessoa principal em este livro, porque Deus vai usar grandemente ela. Ela vai ser um personagem que Deus vai colocar em este contexto histórico aqui da Bíblia. Não vamos estar aqui estamos na cidade de Pérsia, sim, vamos estar vendo isto. Mas aqui algo interessante que nesse livro de Esther você não vai encontrar a palavra Deus, sim. Você vai falar, olha, e esse livro de que fala esse livro então? Não, calma aí, não é a tirar pedra, não é a tirar pedra. Não, esse livro não fala Deus, mas tudo que a gente vê em cada capítulo, vamos saber que Deus está de trás de cada fato que está fazendo, de cada ato que Deus vai começar a fazer, Deus está sob controle. O autor é desconhecido, mas provavelmente é chamado, o autor é Mardoqueu. E a gente pode procurar Esther, capítulo 9, versículo 29. Esther, capítulo 9, versículo 29. Tá bom? Esther 9, capítulo 9, verso 29. Sim? Diz assim: então a rainha Esther
filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim, ok? Então, com este verso bíblico, a gente pode, possivelmente, que Mardoqueu é o autor do livro de Esther, tá bom? Não é algo provável, só é provável, tá? A data em que foi escrito aqui o livro, aproximadamente no ano 470 antes de Cristo, ¿sí? Esther fue proclamado reina, eso es después. Esther fue proclamado reina en el año 479 antes de Cristo, ¿ok? Contexto. De que nos fala o livro de Esther? De que nos fala o livro de Esther? Embora o livro de Esther seja encontrado na Bíblia depois de Neemias, os eventos descritos, os eventos descritos ali ocorrem aproximadamente 30 ou 20 anos, ou 30 anos antes de aqueles em Neemias. Sim? Ainda que a gente veja aqui que está depois de Neemias, provavelmente este livro foi escrito aproximadamente 30 anos antes. Tá bom? Por isso que eu falei para vocês, a Bíblia não está escrita cronologicamente, tá? A Bíblia está escrita em uma ordem de estilo literário, sim? Está, como falei, como agora estamos vendo, hemos visto Pentateuco, agora estamos acabando com os livros históricos, sim? E depois a gente vai começar a parte da poesia, sim? Começando com Salmos, sim? Então, a Bíblia não foi escrita cronologicamente. Mas este livro foi provavelmente 30 anos antes de Neemias. Sim? Tá? Quando alguém pergunta a você por que Esther está aqui, não, a gente não sabe por que está aqui, mas a gente sabe que Deus deixou esta ordem para que a gente possa entender um pouco mais de como ele cuida de cada detalhe das coisas. Eu posso falar assim, porque quando você vê o livro de Esther, você assim vai quedar maravilhado com todas as coisas como Deus faz, sim? A história se passa no Império de Persa. Estamos em Pérsia. A maior parte da ação acontece no Palácio do Rei em Susa, capital da Pérsia, sim? De que mais nos fala Esther? Estamos aqui falando sobre o contexto, que o livro registra como Deus preservou o povo judeu de um perigo gravíssimo que ameaça sua própria existência no século V antes de Cristo. Uma moça judia se torna-se rainha do Império Persa. E vamos saber que a Esther é uma mulher que tem muito coragem, uma mulher corajosa, né? Dice que corajosamente ajudou a salvar a seu povo de uma terrível ameaça e inaugurar a festa judaica do Purim. Aqui vou fazer um pequeno parêntese, posso falar, né? Parêntese. Esther, como eu falo aqui, é uma moça, ela é muito jovem, sim? Eu não sei quantos anos tinha, mas eu acho que tinha, pode ser 17, 18, não tinha, é muito mais que isso, 20 pode pensar, mas era muito jovem. Mas aqui a coisa mais importante é que esta moça era corajosa, ela era muito valente, ela tinha valentia, porque o que vai acontecer aqui nessa história de Esther é que este rei chamado como se chama o rei Artas, Artaxerxes, é difícil pronunciar em português, Artaxerxes. Então, este homem vai fazer um convite para todas as mulheres mais lindas do Império de Persa para procurar uma nova rainha. O que aconteceu é o que aconteceu é que a sua reina ele fez um chamado, não, para que a sua reina se presente em seu palácio, mas ela por uma razão que a gente não sabe, ela não foi para esse dia que o rei chamou. E por esse fato que ela fez, o rei le mandou embora. E provavelmente ela morreu,
né? Porque ela desobedeceu na ordem do rei. Então, aqui a gente pode ver, aqui vamos saber que Deus está trabalhando detrás. Como se fala aqui, detrás das cortinas? Sim? Dos bastidores, não? Detrás dos bastidores. Deus está trabalhando. Quando esse rei faz o chamado, então se apresentam todas as mulheres. Agora, para a gente entender, elas são selecionadas, não somente pela sua aparência, sino pelo fato de seu conhecimento. Sim? Vamos falar tipo um Miss Universo, tipo assim, pero muito mais, com mais conhecimento, né? Então, aqui a gente vai ver em que ano estamos, tá bom? Aqui. ¿Consiguen ver ali? ¿Sí? Dice, en el año 586 acontece que la destrucción de Jerusalén, ¿sí? En el año 536 acontece, en el año 538 el primer grupo de exiliados volta a ayudar. Estoy haciendo solo un resumo para llegar hasta Esther. En el año 515 la construcción del templo es finalizado y en el año 486 a.C. Artaxerxes torna-se rei da Pérsia. Me faltó Artaxerxes. Y en el año 479 Esther es proclamado reina. ¿Tá bom? Entonces ahora estamos en el año 479 a.C. Esther es proclamado reina. Entonces Esther pasa todos estos, ¿cómo puedo falar? Todos estos requisitos que esta moça precisava para ser reina. Mas Deus dá graça a ela de chegar hasta essa posição, tá bom? Então, aqui estamos no ano 479, Esther é proclamado reina. Que mais? Aqui hay algo mais. En el año 474 a.C., el decreto de Amán para destruir los judeos, y en 473 a.C., el primer festival de Purim. Por enquanto, vocês não precisam saber de eso. Aquí, en esta historia, vamos a ver tres personajes principales, ¿sí? Uno es Esther, el segundo es su rey, cuatro. O segundo es su rey, el tercero es este hombre Amán, e o quarto é Mardoqueu. Agora, Mardoqueu e Esther são parentes, sim? Têm uma familiaridade. O Amás, o Amás é proclamado segundo do rei. O rei era primeiro e ele era seu segundo. Aqui algo interessante. Este homem Amán era muito astuto, posso falar? Ele era muito astuto e tinha muita codícia de poder. Sim, depois que o rei lhe coloca como segundo sobre seu palácio, ele faz tudo o possível para que os israelitas, o povo de Jerusalém, morram. Por que faz isso? Porque em uma instrução que Amã dá para Mardoqueu, ele não se decide curvar, ficar de joelhos delante de ele, e por essa razão ele fala, você me desobedeceu na ordem, mas ele falou, eu não me vou isso, curvar, eu não me vou curvar delante de você, porque ele sabia que solamente a quem podia curvar-se é a Deus, sim? E depois, já puxei já pulei um pouquinho. Mardoqueu também, depois que a reina Esther é colocada, é rei, rainha, Mardoqueu também ganha uma posição dentro do palácio. E como eles trabalhavam juntos, o Amã e o Mardoqueu, e ele desobedeceu a Amã, ele queria acabar com todos os israelitas, os judeus. Agora, o que ele faz? Ele faz um plano malvado, eu posso falar, diabólico, posso falar assim.
Por quê? Porque ele faz tipo uma carta, ele escreve para que o rei lo firmasse e lo assinasse e coloque seu, seu sello, não? Sim? Fazendo o quê? Enganando o rei que ele ia fazer outra coisa, mas o que ele escreveu aí é que ele ia dar a ordem de acabar com todo os judeus. E quando a reina Esther se entera disso, que eu quero que vocês procurem aqui, Mardoqueu vai donde Esther e lhe diz: você precisa fazer alguma coisa, Esther. Sim, aqui está. Espera, eu vou puxar para encontrar o versículo chave aqui. Aqui está aqui. Já vamos a voltar de novo. Espérenme. Aqui está, versículo chave. Está Esther 4, capítulo 4, versículo 14. Esther capítulo 4, versículo 14. Pode ler. Uhum. Entonces, aqui o Mardoqueu lleva o que está acontecendo donde a Rainha Esther, para que ela possa fazer alguma coisa frente a essa situação. Então, o que acontece é isto. A Rainha Esther, ela tem a sabedoria de fazer dois jantares. Sim? Em primeiro jantar, ela convida ao rei e o segundo, que é o Hamã. E no primeiro, o rei sabia que ela queria falar alguma coisa. Só que ela esperava um momento apropriado para falar com ele. E ela falava: não, você come seu jantar, desfrute. Não? Em a segundo jantar ela tem, ela vê que as circunstâncias são propícias e ela fala: o que está acontecendo? Aí o rei essa noite, desculpa aí, no primeiro jantar, o rei, quando volta para casa, ele não pode dormir, sim, ele não pode dormir, acho que teve uma pesadelo, não sei que, uma coisa que não pôde dormir, e o que os reis em esse tempo faziam para que eles possam dormir depois, eles gostavam que lhe contem uma história. Aí eu acho que a Esther colocou a carta que escreveu o Amã e que ele queria mandar para assinar, e ele leu a história que ele ia tramar, sim? Mas também aí ele leu a história deste homem Mardoqueu, donde ele salvou a vida do rei e depois ele lhe conta, ele fala para o Amã, a gente precisa fazer algo com este homem. Não? Se este homem Mardoqueu me salvou a vida, a gente precisa colocá-lo em uma posição de, de, de destaque. Né? Então Mardoqueu sube de posição. E depois a reina Esther lhe conta ao rei o que o Amã estava planejando. Ele era tão, seu plano era tão malvado, tão diabólico, que ele já havia planejado a morte do próprio Mardoqueu. Sim, ele mandou fazer tipo uma forca, mas cheio de espinhos que do mesmo que al mesmo instante que ele fica aí, seu pescoço ali, ele ia a morrer. Então, o rei se entera de tudo isso, e em esse lugar onde ele planejou a morte do Mardoqueu, o Amã é colocado na hogueira, na forca. ¿Sí? Me dejo entender? Então, Esther é importante, ¿por quê? Porque se o rei assinava esse pedido que Amã fez que ele planejou com maldade, ele ia acabar com todo o povo judaico.
sim, porque quando um rei assinava e ele, como se chama? Colocava seu sello, seu selo, não tinha volta, não tinha volta atrás. Não tinha volta atrás. Ele tinha que fazer o que ele decidiu fazer. E por isso que Esther é considerada uma heroína, sim. Agora, Esther é muito corajosa, mas também é uma mulher de prudência e com sabedoria. Porque ele preparou este jantar, não solamente porque ele queria convidar o rei, sino porque ele queria ter a situação correta para apresentar esta solicitud ao rei. Agora, a gente aqui vai ver que a gente vai aprender coisas interessantes sobre o este. Mas antes quero que vejam a divisão do livro, sim? A divisão do livro está aqui. Esther se torna reina do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 23. A segunda parte é os judeus em perigo de morte. Capítulo 3, o versículo, até o capítulo 4, verso 17. Es la tercera parte, Esther intercede pelos judeus. Capítulo 5 hasta el capítulo 8, verso 17. Y la última parte, la cuarta parte es, os judeus son salvos. Capítulo 9, versículo 1 hasta el capítulo 10, verso 3. Quando você volta para casa, são 10 capítulos só. Você pode ler com muita calma, porque tem muita coisa que a gente pode revisar. Eu já me pulei de falar sobre isso aqui, mas... Oi? Sí, ese es hasta el capítulo 23. Ajá. O mensaje, de quem nos fala Esther? O mensaje principal que eu coloquei aqui é a soberania de Deus. Por quê? O livro de Esther nos fala sobre as circunstâncias que foram essenciais para a sobrevivência do povo de Deus na Pérsia. Por que coloquei isso? Porque o Amã era tão malvado que ele planejou tudo para acabar com o povo de Deus. Mas Deus é soberano, ele tem um controle de tudo. Ainda que as coisas pareçam que estão fora de nosso controle, Deus ainda está em controle. Diz, essas circunstâncias não foram resultado de acaso, mas do grande desígnio de Deus. Ele é soberano em todos os aspectos da vida. Aqui a importância, né? Quando Deus na frente, podemos nos encher de coragem, sim? Agora, por que coloquei isso também? Porque Esther era uma mulher. Você não podia falar delante de um rei, em delante de outras autoridades, né? Solamente podia falar um homem. Agora, uma mulher tinha que esperar o momento certo para falar com sua autoridade. Então, se ela falava delante de outras pessoas, ela podia perder a vida, podia morrer. Por isso que eu falei para vocês que ela não solamente era corajosa, que não solamente era linda, como a gente já sabe isso, mas ela era prudente e era mulher cheia de sabedoria. E aqui há coisas práticas que a gente pode aplicar em nossas vidas, né? E aqui, o que mais diz aqui? Ele pode nos guiar através das circunstâncias que enfrentamos em nossas vidas e devemos ter a expectativa de que Deus mostre seu poder para realizar a sua vontade. Ao unir-nos nossos propósitos com propósitos de Deus, nos beneficiamos de sua proteção soberana. Quando a gente coloca Deus, como falei no domingo passado, né? A Deus primeiro sobre nossas vidas, as coisas mudam. Mudam de uma maneira muito natural. A gente não precisa puxar nada para que aconteça, não. As coisas acontecem da maneira que ele quer e que é o que é e ele sabe o que é melhor para todos nós. E Esther fez isso, pues. A outra coisa que a gente fala, que a gente aprende em Esther é o ódio racial, sim? Si você presta atenção desde a história, desde
Esto comienza muito antes da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Este odio que as pessoas têm frente a la cultura hebraica, a la cultura judea, este odio malvado, diabólico, comienza desde los anos, desde que Cristo não existia, muitos séculos atrás. E aqui a gente pode ver esto com este homem Amán, sim? Então, aqui é importante porque quando a gente vê solamente aqui nos séculos atrás, a Segunda Guerra Mundial, quando os nazis querem acabar com todos os judeus, é coisa séria. Mas antes disso também isso já acontecia. Sim, já existia este ódio racial. Tristemente, hoje em dia existe também. Existe. E é triste, não? E é muito triste. Sim, é muito triste. Agora aqui diz, explicação, os judeus na Pérsia eram minoria, desde que foram exiliados da Judá em 100 anos antes. Aqui, por isso que falei para você que Esther é um livro 30 anos antes de Neemias. Ela nos conta o que passava as pessoas judaicas dentro de um governo do Pérsia. Passavam coisas difíceis, sim? Se agora, hoje em dia, a gente vê esse ódio racial entre as pessoas e dentro da nossa própria cultura, temos se pode falar, este racismo, sim? Isso também acontecia há séculos atrás. Tudo o que a gente vê agora não é nada novo. A gente vai ver quando a gente chega em Eclesiastes, Salomão ele vai falar, não há nada novo debaixo do sol. Nada mudado, tudo vai, mais vai ficando difícil, sim? Aqui, que mais diz? Diz, Amã era descendente do rei Agag, inimigo dos judeus. Sua ambição de poder e seu orgulho levaram Amã a odiar a Mardoqueu. Primo de Esther, Amã convenceu o rei a ordenar a execução de todos os judeus. Então, este Amán es un personaje malvado, pues. E, a outra, a importância aqui, o ódio racial é sempre um pecado, sim? A gente não pode fazer este racismo, sim? Nunca é de forma alguma devemos tolerá-lo. A vezes a gente faz piada, incluso, né? A vezes a gente faz piada. E muitas vezes a gente fala, não, é piada cristã, né? Piada cristã. Não, piada cristã com racismo não tem esse de piada cristã. Racismo é racismo, tá? A gente tem que falar as coisas como são. Sim? A gente tem que ter um respeito entre nós. Sim? Aqui, como eu posso falar, aqui como estrangeiro, eu posso também ver, não? Graças a Deus, a mim não me fazem este racismo, né? Mas você pode ver quando as pessoas falam de outras pessoas de outros países, né, que têm um rasgo mais diferente que o outro. Falam de uma maneira muito desagradável, né, que não está bem falar. Então, a gente não pode fazer racismo nas pessoas. Sim? Todas as pessoas valem diante de Deus. Vocês, eu, cada um que está em casa tem um valor. Sim? Quando Deus te fez a sua imagem, a sua semelhança, ele te fez com valor. Diz que Deus pegou o pó da terra e deu forma com suas mãos, e ele diz que soprou aliento de vida em ele. E esse pó, esse barro, se pode falar, esse barro tuvo vida. Sim? Então, quando Deus te fez a você, tal como você é, Deus te deu valor. Então, eu sei que às vezes as pessoas dizem, eu não tenho valor, eu não tenho isso. Não. Toda pessoa tem valor, sim, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Sejamos como com nossas características, ¿no? que temos de diferença. Dice, outra coisa que a mim me gusta muito é a libertação. Último mensagem, não libertação. Dice, em fevereiro ou março, os judeus celebravam a festa de Purim.
De que nos fala esto? Que simboliza a salvação que vem de Deus. Tá bom? Então, em esta parte é quando acontece este sucesso de Esther. Quando ela acha graça delante do rei Artaxerxes, para que ele não execute esse plano malvado do Amã para matar com os judeus. Outra coisa que havia aqui há ação. Sim, eu vou pular porque tem bastantes mensagens acá. Tem ação e aqui este gosto muito, sabedoria. Sim, sabedoria diz, os judeus eram uma minoria em meio de um mundo hostil. Sim, quando, quando a gente fala hostil, era realmente assim, as pessoas passavam vergonha. Sim, as pessoas passavam muita, pero muita vergonha. Sim. Mordecai teve que agir com sabedoria para sobreviver. Para servir como um oficial fiel ao rei, Mardoqueu teve que tomar as medidas necessárias para entender o trabalho dentro da lei persa. No entanto, ele não comprometeu a sua integridade. Tanto como Esther, Mardoqueu também teve muita sabedoria, porque ele não agiu em sua carne, não, ele agiu com sabedoria de Deus. E ele foi um homem íntegro também, porque Deus usou a vida dele para preservar a vida do rei Artaxerxes. É difícil. Ok, palavras chaves. Deus, os judeus, banquete, celebração. Estes são os versículos chaves que eu gostaria que a gente pode ler, porque acá tem importância. Sim? Quem quer procurar Esther capítulo 4, versículo 12 até o 16, e outro pode procurar Esther capítulo 8, verso 17 e 8, o seguinte versículo. Tá bom? Quem quer ler, pode levantar a mão, tá? Pode ler. Aí vamos fazer um parênteses. Aí tem muita coisa para ver. Ela que fez, dice, versículo dice, Mardoqueo fala para ele, versículo, al final do versículo 14 dice, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, foi Deus trazendo esta mulher, esta moça Esther, colocando como rainha em um império, em um império persa que não é seu, que não é, que não conhece. Mas o que eu gosto muito é que aqui há muita soberania. Deus está movendo tudo seu plano, fazendo tudo acontecer. Mas algo que me chama muito aqui a atenção é que eles fizeram, que pide a rainha Esther para que eles façam. Eles pedem que façam jejum também. Sim. E aqui eu quero fazer um comentário assim, breve sobre o jejum, né? A gente ora sim, mas o jejum também é muito bom, sim. Em sentido de que quando a gente precisa e Deus coloca esse desejo de jejuar e orar, é bom fazer isso. Porque também, em esse momento, Deus prepara nosso coração também. Sim? A vezes, agora, jejuar, esse tema de jejum é outra coisa, não? A gente não vai falar disso agora. Só quero chamar a sua atenção que eles fizeram isso, né? Muitas pessoas pensam que
o jejum não é bíblico, né? Fala, não, o jejum é bíblico, a Bíblia respalda o jejum, sim, é preciso, né? É necessário, sim. E ela desejava fazer isso, porque ela queria que Deus, ela queria ver a Deus movendo-se em tudo isso, porque para ela pedir isso, ele fala, se eu tiver que morrer, morrerei. Era uma situação de vida ou morte. Não era uma circunstância fácil. Como falou Yolanda? É certo, não era uma situação qualquer. E por isso que falo, o jejum é importante também. Sim, sim. Outro versículo, quem pode ler o 8:17? Que dice, muitos que pertenciam a outros povos do reino tornassem judeus. Marca aí em tu Bíblia isso, porque aí você pode ver que é Deus em sua soberania e também é Deus trabalhando através dessas pessoas para alcançar outras pessoas. Sim? E isso a gente aprende também quando Deus usa para abençoar as demais pessoas que estão ao redor nosso. Sim? Eu posso entender agora, não? Pessoalmente posso falar isso, né? Sempre quando eu estava na escola lá em Peru, não? Eu tenho um amigo, ele se chama Ted House, não? Ele disse, Anthony, Deus está investindo em você, Deus está investindo. Eu decía, todos os dias me fala, Deus está investindo em você, Deus está investindo na sua vida, Deus está investindo na sua vida. Eu decía, nossa, já me falou todos os dias, Deus está investindo, né? Agora que eu posso ver que saí da escola, né? Desde que saí da escola, minha vida mudou, porque eu já deixei de trabalhar no que eu estudei para fazer o que o Senhor me chamou para estar aqui no ministério. E é interessante porque agora eu posso entender que Deus investiu em minha vida para poder abençoar a outras pessoas, sim? E isso está acontecendo com vocês também agora, comigo também agora. Deus está investindo agora para que você possa ser bênção, como a reina Esther fez para seu povo e para outros povos. Isso é lindo, não? Outra coisa, outro versículo chave, Esther capítulo 9, verso 1. Nos falou como é a coisa, não? O povo de Deus em Pérsia era minoria, né? Era um remanescente, pequeno remanescente. Diz que esse pequeno remanescente dominou a todo esse povo dentro. Olha aí, isso é incrível. Isso é incrível. Por isso, quando a gente vê, não, olha, tudo isso que está acontecendo aqui no mundo, né? A pandemia, as consequências da pandemia, a economia colapsou na Europa, agora aqui em Sudamérica está em colapso também. As pessoas falam, e agora, o que vai acontecer com nós? Né? E ainda, Deus está cuidando de seu povo. Deus está provendo para todos nós. E isso é lindo, porque ainda que a coisa, que tudo mal está ao redor nosso, Deus tem um pequeno remanescente. E por isso que Deus nos chama a nós a ser luz em meio das trevas. Trevas, né? Trevas. Em meio das trevas. Por isso que é importante que nós possamos, como falei ontem a você, pegar as nossas Bíblias e ler, estudar e compartilhar com outras pessoas. Por isso que Deus, por isso que a mim, por isso que a gente está querendo ensinar a vocês, porque a gente precisa que vocês aprendam e abençoem outras pessoas.
sim, versículo chave aqui, ou versículo para memorizar, sim. Já memorizaram o Esther? Já memorizaram? Estão dando risada, né? Esther, não, não sei por qué, sí, Esther capítulo 4, versículo 14. Dice, vamos a ler aqui juntos, tá bom? Pois, se você ficar calada, socorro, outra participação. Mas você já disse, ah, quem sabe. Eu marquei esta parte, dice, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de Raina. Isso é interessante, né? Porque quem pensou que a gente ia estar aqui todo mundo juntos, sentados, aprendendo mais da palavra? Eu nem sabia em minha vida que ia conhecer a Cíntia, a Yolanda, o Pierre, o Dico, e a cada um de vocês que estão acá, porque é algo extraordinário. É Deus agindo, fazendo, em sua soberania, fazendo sua vontade em todos os povos do mundo. E aqui ela fez com isso. Por isso que Mardoqueu falou para ela, quem sabe, não foi para esse momento que Deus, que você chegou para a posição de reina. Eu te vou deixar com isso em mente. Só você conhece pessoas, só você vive em um lugar onde você mora, em uma circunstância, e só você sabe desse lugar. E quem sabe se o Senhor te colocou ali por alguma razão, seja trabalho, família, amigos, amistade. Deus te colocou nesse lugar não por casualidade, né? Não por, por coincidência, não. É porque Ele tem um plano, tem um propósito e Ele quer agir e fazer sua vontade. Tem sentido o que estou falando? Sim? Então, aqui a gente acabou com Esther, sim? Aqui a gente acabou com Esther, sim? São 20 horas com 17. A gente vai fazer uma pausa. Vamos dar 10 minutos. Não, vamos voltar às 20 horas e 20. Não, às 20 horas e meia, não? Sim. Então, você que tem casa pode ficar, sim, espere aí. A gente vai continuar com Job. Job, aí Job tem muita coisa. Tá bom? Vou colocar. Não, mas acho que o café a Suelen colocou aqui no meio. Senão,
Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levantará, tão certo como eu te falo. Joga a mãozinha lá em cima e adora o Rei nessa noite. Vai comigo. Deus está aqui. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como amanhã se levanta, tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Só as mulheres de Deus agora vão cantar. Deus está aqui nesse lugar. Vai! Que coisa linda, Jesus. Cadê os homens de Deus agora? Só os homens de Deus vão cantar. Deus está aqui nesse lugar. Vai! Eita! Certo amanhã se levantará, tão certo como eu te falo. Só quem está sentindo a presença dele aí, canta o mais alto que você conseguir. Deus está, Deus está aqui. Tão certo como aqui eu respiro. Tão certo como amanhã. Tão certo como eu te falo, eu posso te ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo, eu posso te ouvir. Canta aí, aumenta o volume e canta, vai. Tão certo como eu te falo. Tão certo, tão certo como eu te falo, e posso te ouvir. Só quem tá sentindo Deus aí, faz um barulho gigante. Só você, vai. Vamos fazer o coral mais lindo do Rio de Janeiro. Aumenta o volume aí, canta comigo para Jesus, vai. Se é pra Jesus, faz barulho aí.
Não, aí não está jogo. Não, aí não está jogo. Sim. Por isso que vou mandar esse para vocês. Já está no grupo. Sim. Pulem. Ok. Tá, então, vamos a continuar com a segunda parte da aula e vamos a continuar com Jó. Tá? Então, me faz lembrar que ao final da aula, a minha esposa ela vai explicar sobre o encerramento da aula, tá bom? Então, por enquanto a gente vai estar em Jó. Então, aqui há muita coisa que a gente precisa saber. Tem muita. Eu gostaria de todo o coração ver cada, cada parte, não? Ir cada capítulo, em verdade, porque aqui tem uma pergunta tem essa pergunta que todo mundo faz, né? Por que o homem que faz o bem, o correto, sofre, né? E essa é uma resposta que eu não posso dar, né? Mas Deus sim pode dar, porque para mim é muito complexa. Então, a gente precisa ver isto. Jó, o autor é desconhecido, tá bom? O autor é desconhecido, possivelmente o Jó. E também algo que a gente sabe que Jó é o livro mais antigo, sim, que a gente pode ter na Bíblia, sim, é muito mais antigo. Possivelmente alguns acham que foi Moisés porque acham que ele escreveu os primeiros 5 livros. Pode ser que ele escreveu Job também. Dice un Salomón do Eliú foram sugeridos também. Mas essa última parte não, somente são comentários que han colocado. Eu não, personalmente, eu não concordo, eu falo desconhecido, porque não há nenhuma certeza, né? A data es desconocida, ¿sí? Describe eventos que probablemente ocurrieron durante los tiempos de los patriarcas, aproximadamente 2000 a 1800 antes de Cristo, aproximadamente, toda essa aproximação. Onde que acontece, onde que a gente vê, onde que a gente se encontra em el livro de Job? A terra de Uz, sim? Provavelmente localizada no noroeste da Palestina, tá bom? No território árido, também que tem um deserto grande chamado o Damasco, né? E o rio Éufrates, né? O rio Éufrates. E é interessante que en estas partes áridas, sí, Deus fez de uma terra que não tem, posso falar, nenhum valor geográfico, né? Ele fez milagres sobre a terra de Israel, né? Por isso que quando a gente fala sobre a Bíblia, sobre a história da Bíblia, a história da nação de Israel, são todas as coisas, todos esses eventos, sejam histórico, geográfico, arqueológico, até a própria Bíblia mesmo, não? Que é muito mais, que nos dá mais riqueza em sabedoria, todo concorda, tudo isso concorda, né? E todo isso dá um respaldo à nossa própria Bíblia, nos dá mais riqueza. Ainda assim, todas essas coisas, a Bíblia tem uma riqueza muito grande. Pero essas coisas sumam também, sumam. E até o dia de hoje, não tem arqueólogos cristãos, né? E pessoas que investigam, não? Encontram dados arqueológicos sobre a história de Israel. Então, todo o que a gente está vendo é real. Quando, ao final da aula, eu vou mostrar algumas fotos sobre Israel, possivelmente dos lugares
onde eu tive a oportunidade de também conhecer e ir, e você aí vão a ver que está mais atual, né? Sim. Vamos a ver, Job. A data, não, as pessoas importantes aqui, Job, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Sofar, o Noamita, Eliú e o Busita. Esses homens, fora de Job, somente são amigos, pessoas pertas a ele, que ele vai manter um diálogo, não? Mas a gente ali não quero me adiantar, tá bom? Qual é o caráter de especial em Job? Job é um dos primeiros livros Job é o primeiro livro dos livros poéticos. A gente está entrando já agora nos livros poéticos, tá bom? Estamos começando desde Job, sim? Livros poéticos hebraicos. Algumas pessoas acreditam que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Através de seu conteúdo, aprendemos mais sobre como Satanás funciona, como acho que aí ela trabalha, não? Como Satanás trabalha. E eu quero que procurem Ezequiel, capítulo 14, no, 14, versículo 14. Outro pode procurar Tiago, capítulo 5, verso 11. Sim? Ezequiel, quem acha primeiro pode ler forte, tá bom? 14, 14. Sim, pode. Pode. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, sua justiça não salvaria ninguém, a não ser eles mesmos, diz o Senhor soberano. Uhum. E podes pular até o 20 também. Até o 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos e suas filhas. Somente eles seriam salvos por sua justiça. Uhum. Então, Deus menciona este livro, Deus menciona este homem Jó, né? Então, a gente pode ver que a história, não, as circunstâncias onde ele está morando, essa mesma circunstância de que estamos vendo, é tipo como Esther, né? É um lugar hostil, é um lugar onde não predomina Deus, onde os nações idólatras moram, né? Então, não é simplesmente não é coisa pouca, isso. Tiago, capítulo 5, versículo 11 também, que a gente pode ver um pouco da história sobre este homem. Tiago 5, 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Uhum. Então, os próprios autores, alguns autores dos livros da Bíblia, eles pegam a história deste homem Job para respaldar alguns eventos que eles puderam ver também. Então, por isso alguns acreditam, né, que Job é o livro mais antigo da Bíblia. Estamos bem até ali? Sim. Agora, que mais? Que mais? O contexto. O livro de Job, um dos mais ricos da Bíblia teologicamente. Teologicamente analisa porque as pessoas às vezes sofrem da maneira que não merecem. Sim? Quando você começa a ler Job, você vai ver que esse é o tema que predomina, né? Mas tem outros temas também que a gente pode ver aí, mas o que sempre como posso falar, repetido, né, nos ensinos, é sobre o sofrimento. Por que as pessoas que a vezes, por que as pessoas a vezes sofrem de maneira que não merecem, né? Mas vamos saber que Mas vamos a ver que a nossos olhos, a nosso limitado entendimento, o dolor, o sofrimento, as coisas difíceis,
complicado entender, sim. Mas, quando a gente coloca Deus em meio de todas essas circunstâncias, a gente pode perceber que tem um motivo por qual, sim. E por isso que muitas vezes, né, as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm um relacionamento com Ele, eles falam: Deus não é justo. Deus, eu orei para que minha mãe não morra e ela se la levou. E muitas perguntas assim. Eu estava no trabalho e me fizeram essa pergunta, né? Eu orei muito para que minha avó não morra e ela morreu, Anthony. Você que me responde. Você que me responde. Onde está minha avó? Mas não é assim, né? A gente vai ver um pouco disso. Então, é um livro complexo, sim, mas fala sobre isso, que as pessoas às vezes sofrem de maneira que não merecem e porque elas perecem, né? Agora, com elas devem responder ao sofrimento e onde podem obter a sabedoria para encarar os testes e as provações da vida. Aqui, Jesus, antes de ele ascender, subir nos céus, ele falou para os discípulos que o sofrimento era parte de seu legado para eles também. E às vezes, quando a gente prega, a gente não ensina muito isso, né? Sofrimento, né? E às vezes me toca falar sobre isso porque, eu não sei por que não, mas me toca falar sempre sobre isso, de sofrimento. Deus nunca promete que tudo vai bem, que tudo vai dar certo. Um exemplo muito perto que posso falar, quando Jesus fala para os discípulos: peguem esse barco e eu espero vocês no outro lado. Ele falou somente isso. Ele não falou que eles iam ter eles iam pegar uma tempestade em meio da travessia. Mas em meio da travessia, foi Deus quem ajudou a eles. E antes de calmar a tempestade, ele falou primeiro: eu estou com vocês, não tenham medo. Ele primeiro acalmou o coração deles e depois falou ao mar para se acalmar. E a gente entende isto, que é Deus quem permite o sofrimento, que usa as provações para, posso falar, tirar o melhor, tirar o melhor para tirar o melhor de nós, para sacar o melhor. É como Pedro fala, né, que as provações são como, ele fala que são como ouro, né? Para que um ouro seja o mais valioso possível, o que precisa ser? Precisa ser pagado por fogo. E ele fala assim, que as provações vão ser como assim, vão ser como fogo, que nós precisamos passar por meio disso. Para quê? Para tirar o melhor de nós. Me estão entendendo? Então, quizás eu não vou responder por que a pessoa sofre, mas eu quero colocar aqui isso porque a gente precisa considerar tudo isso. Então, aqui a gente pode ter sabedoria para poder encarar estas situações que a gente às vezes não quer passar, né? Mas, mas como eu falei, Jesus não prometeu que tudo vai estar bem, não. Deus prometeu que a gente vai no Sermão do Monte, ele prometeu que a gente vai ser bem-aventurados que passam perseguição. A gente vai ser perseguido e a gente é perseguido hoje em dia. Então, o sofrimento, o dor, é parte do nosso crescimento. Como falaste, Yolanda? Faz parte do processo. Sim, sim. E vamos ver a divisão do livro, tá bom? Jó é provado. Vamos ir devagar aqui, vamos ir bem devagar. Jó é provado. E aqui eu quero que procurem subir Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. E eu quero que conheçam este homem. Como era este homem? Qual é o caráter deste homem? Sim. Este Jó é um homem incrível. Sim. Este homem é incrível. Quem quer ler
o versículo 1 até o... Primeiro 1:1. Jó 1:1. Olha, a primeira característica dele, característica se fala, né? A primeira característica, um homem íntegro, justo, que temia a Deus, que temia a Deus e evitava fazer o mal. Olha esse homem. E eu quero que pulem hasta o versículo 5. O que ele fazia para seus filhos? Pode ler, Cíntia? Versículo 5. Sim, 1:5. Ajá. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada, ele oferecia o holocausto a favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. O que apresentava Jó por seus filhos? Holocaustos, né? Para nosso dia, pode ser, que eu posso falar, ele orava por seus filhos, né? Ele colocava seus filhos em Deus, né? Ele orava e intercedia por seus filhos, sim. E aqui diz que, ao final do versículo 5, diz que essa era a prática constante. A vezes, eu escuto muito eu vou falar assim, né? Eu escuto muito, né, por que os pais os pastores que têm filhos, às vezes os filhos eles não são cristãos, né? Ou às vezes eles se afastam, né? Aqui eu posso ver que o coração dele era assim, ele, ainda que os filhos faziam suas festas, o que ele fazia era constante, ele continuava. E que eu gosto muito disso, es que una vez un pastor falou isso para mim, meus filhos quizás não andam comigo, não estão tão afastados de mim agora, pero eu preciso fazer o que eu fazia, ser constante, constância, procurar a Deus. Porque muitas vezes podemos pensar, muitas vezes as pessoas podem falar, não, as pessoas que não conhecem a Deus já não têm esperança, né? Como essa pessoa que é assim não vai conhecer a Jesus? Não. A gente precisa ter um coração constante, como eu tinha. Ainda que os filhos, eu não posso saber se eles eram cristãos, ainda que eles podem viver as suas vidas, a gente precisa ser constante com aqueles que não conhecem a Deus. E trabalhar com nossos filhos. Ser esses pais que tenhamos compaixão, empatia em colocar a Deus a colocar suas vidas delante de Deus por meio de oração. Essa é a nossa parte como pai. Sim, essa é a nossa parte como família que conhecemos a Cristo e para aqueles que não o conhecem. Sim, me dejo entender. E também que a gente pode ter esse caráter que tinha eu, um homem íntegro, homens e mulheres íntegras, justos, sim, que evitam fazer mal, sim. Deus quer isso. As pessoas falam, por que Deus no Antigo Testamento ele agia muito, se movia muito? Porque hoje em dia as pessoas, quantas pessoas têm essas qualidades? É difícil, mas Deus quer isso para nós. A gente precisa ser constante, sim. Não te falando que a gente seja perfeito, não. A gente precisa, sim. Porque se a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente não busca de Deus, a gente vai ficar perdido. Mas Deus nos quer usar, sim. Agora quero que veas o que Deus falava sobre Jó. Agora quero que vayas a capítulo 2, versículo 3.
Job 2, verso 3. E podem ler forte também. O que Deus fala do próprio Job? Ele diz que ele é um homem irrepreensível, íntegro, homem que teme a ele e evita o mal. Quantos de nós gostariam que Deus falasse sobre nós, né? E Deus quer isso, falar para nós, né? Deus deseja, sim, sim, Ele quer isso, sim. E dice, e quero que fique com a última parte, ele se mantém íntegro apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo, sem causa. Então, aqui vai entrar, não? Dice aqui que dice que Satanás estava deambulando, estava dando volta à terra e ele se apresentou delante de Deus e colocou a vida deste homem Job. Mas Deus perguntou para Satanás: você não viu a este homem? De tal maneira que ele falou aqui no versículo 2, 3. Mas Satanás lhe disse: mas tira dele suas propriedades, as coisas que ele tem, porque ainda que ele tinha essas características, ele era um homem rico. E Deus deu licença para que Satanás comece a tirar suas coisas, até o ponto de que ele teve uma lepra, sim, uma lepra. Lepra se fala em português também, lepra, sim. Ou úlcera, falam também úlcera, não sei. Mas foi Deus quem deixou que ele passe por todas essas circunstâncias. Agora, agora a gente pode entender isso. Satanás não tem licença sobre nós, sim. Ele tem que pedir licença a ele para fazer alguma coisa com nós, sim. A vezes a pessoa fala, não, Satanás é igual a Deus. Não. Deus é Deus criador, Deus é soberano, onipotente. Satanás é uma criação dele. Não há comparação, não há limite entre os dois. Deus é único. Mas aqui a coisa que está falando é que Deus deixou a ele tocar a Jó. Eu não sei por que razão, mas acho que no final a gente vai ver as respostas que ele vai dar para Jó. Mas vamos saber que em todo esse processo, Deus vai tirar o melhor dele. Porque ainda que vão começar a vir, aqui vão entrar seus amigos, né? A falar, eles vão pensar, Jó, você que é um íntegro, você que é um homem íntegro, que teme a Deus, por que você está com essa enfermidade? Sim? E de aí são onde as pessoas falam, né? Se você está com gripe, você tá em pecado, né? Se você está doente, porque você está em pecado, né? A Bíblia não fala isso. Essas mentiras, né? Essas mentiras, né? Isso não existe aí, não. Não, isso não existe, porque as pessoas falam assim. Antigamente, não se falavam agora, mas tem pensamento que pessoas falam assim: se você tem uma doença, você tem pecado. Mas não é assim, não. A coisa aqui é que Deus deu licença a Satanás para pegar, para permitir que eu tenha essa lepra, por um motivo, sim? Mas o que eu quero que vocês fiquem aqui é que vocês possam ver o processo que Job vai passar. Ele vai começar a perder suas coisas, até também os próprios filhos, e hasta sua esposa lhe vai falar, se vai levantar delante dele e vai falar, amaldiçoa a Deus. Então, as provas que está passando ele é difícil, não somente física, espiritual, sim, é pesado, como falam, né? É muito pesado. Mas aqui eu quero que vejam, né?
como Deus vai a responder a Job. Sim, eu estou procurando um versículo donde Deus responde assim de uma maneira clara, não? Pero aqui acho que está a resposta de Deus para... No, primero vamos a leer a respuesta de Eliú, de sus amigos. Job capítulo 3, versículo 1, y cada uno puede leer un versículo, pero de una manera muy... Versículo 3. Vamos a ir así, comenzando. Yo voy así para parar cuando ya no tenemos que continuar. Eu vou ler o versículo 1, tá bom? Dice, depois de isso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, versículo 3, quem quer ler? Fornecer esse dia em escuridão, Deus, lá do alto, o ignore, e luz nenhuma brilha sobre ele. Chamem-nos de volta às trevas e a mais densa escuridão. Coloque uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite, densa e trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Escureçam-se as suas estrelas matutinas, espere o dia pela luz, mas em vão, e jamais veja a luz do amanhecer. Deus não fechou as portas do ventre na terra para evitar que eu contemplasse mais. Aí pode pular até o 25. Dice, o que eu temia, vinha sobre mim. O que eu receava-me, aconteceu. Dice 24, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Versículos 3, 25, 26. Eu posso falar que essa é a maneira como Job se sentia com as coisas que estavam acontecendo em suas vidas. Ele dizia, o que eu temia vinha sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Sim? E depois ele vai falar, Deus deu e ele tira. Ele tirou. Sim? Ainda tudo ele que está passando, ele tinha um conceito de Deus, de Deus único, de Deus fiel, de Deus poderoso. Ainda tudo isso que está vivendo, até o ponto de chegar de que sua esposa fale para ele que amaldiçoe a Deus, ele não falou nada. Você simplesmente, quando a gente lê, ele solamente está desabafando o seu coração delante de Deus. E agora quero ver o que vão falar seus amigos. Capítulo 32. Sim? Capítulo 32. Aqui vai falar Eliú. Sim? Vamos a ler assim, vamos lendo devagar. Diz assim: então esses três homens pararam de responder a Job, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Raon, indignou-se muito contra Job, porque este se justificava diante de Deus. Sim. E também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Job,
e mesmo assim tinham condenado. Aqui quero ficar porque os amigos queriam encontrar alguma razão por a qual Job estava passando por todas estas coisas, por todas essas provas. Os motivos, porque fala, tem que haver uma razão, não é possível, porque tem isso. Mas a razão, não tinha uma razão de ele delante de Deus, né? Sino era uma razão que Deus permitiu para que ele passe por esse momento, né? Então, agora eu quero que vejam o que Deus vai falar a Job, sim? Vamos a pular até 38. E vamos a empezar do versículo 1 até o versículo 6, lo vamos a ler, sim? Capítulo 38, versículo 1, vamos a ler até o 6, tá? que marcou os limites das suas dimensões. Talvez você saiba, e quem escreveu sobre ela a linha de medida. E os seus fundamentos, sobre o que foram postos, e quem colocou sua pedra definitiva? Uhum. Sim, até aí. Então, aqui Deus vai começar a falar, porque todos os amigos que estavam falando para ele queriam encontrar uma razão, sim? E Deus está respondendo para eles, não tem uma razão, né? Ele está falando para eles, Deus está colocando aqui, ele está falando, ele está pedindo a Job que ele responda, se ele encontrou alguma resposta frente a lo que ele está vivendo, a lo que ele está afrontando. Mas o que a gente vê que quando a gente está em dolor, em uma situação difícil, a gente sempre procura quê? Uma, uma resposta, né? Por que estou passando por isso? Mas Deus não está dando uma resposta, cara. Deus está falando, eu estou acima de tudo. E ele, em diferentes versículos que eu não leí, mas Job, como no versículos en el 20, en el, en el 31:15, ele diz aquele que me fez no ventre materno, não os fez também, não foi ele que me formou a mim e a eles no interior de nós mais. Job está falando ele está falando consigo mesmo, dando-se a entender que ele não podia entender consigo mesmo o que está acontecendo com seu próprio conhecimento, mas ele está falando para os amigos, eu não sei por que passo por isto, mas eu entendo que Deus sabe por quê. E por isso, quando Deus fala para ele e lhe dá essa resposta, ele coloca acima de tudo que aconteça, acima de tudo que já aconteceu, e ele coloca os exemplos da criação, porque isso habla sobre a criação. Ele está falando que ele não tem Job não tem uma resposta para tudo que está acontecendo, mas Deus sim tem. Por isso que as pessoas não entendem por que pessoas que sofrem, pessoas que fazem bem, sofrem coisas malas, sim? Porque sempre nós queremos encontrar uma explicação. Mas não é interessante que, em meio da dor, a gente se aproxima mais a Deus? Algo que eu aprendi muito interessante com o meu filho, né? Lucas, quando ele cai, quando ele chora, né? E su abraça ele, lo pega em seu peito, e ele começa a mamar. Ele fica tranquilo, não aconteceu nada, fica uma paz tão grande, e eu fico surpreendido, né? Aí eu pensei, quando a gente está passando por momentos difíceis, Deus quer isso.
que así como un bebé se aproxima en el peito de su mamá, no, Él quiere que nos aproximemos muy perto de Él para estar en sus brazos. Porque cuando Job hizo eso, las demás cosas comenzaron no voy a decir que quedó igual las cosas, no, mas comenzaron a tener un sentido. ¿Sí? Me estoy dejando entender. Para mí, Job es complicado entender, hablar en portugués, es complicado, ¿no? Pero lo que quiere que entiendan ustedes es que yo no puedo dar una respuesta por qué sufrimos, porque a nossa mente não vai dar uma resposta a isso. Mas quando a gente coloca a Deus no meio disso, como eu coloquei o exemplo do meu filho com a minha esposa, ele sentindo o cheiro da sua mamã, tomando a sua leite, ele ficando aí quietinho com ele. É a mesma maneira que Deus quer que a gente fique assim com ele. A gente precisa desfrutar. Parece estranho, mas a gente precisa desfrutar dos momentos difíceis. Porque são momentos difíceis que a gente fica mais perto de Deus. Tem sentido que estou falando heresia. Eu cheguei a essa conclusão porque quando a gente está bem, a gente está feliz. Louva ao Senhor. Até muitas vezes começa a ficar tudo normal, né? Mas quando a coisa está difícil, apertada, né? O que a gente faz? Por el amor de Deus, né? Deus me ajuda. Hasta como falam, né? Querem jejuar, né? Al final, né? Quando tens que jejuar antes, né? Mas não é assim. O que eu a mim me ensina personalmente é que eu não tenho uma resposta para o sofrimento. Mas o que eu me ensino a mim é que se Deus permite alguma coisa sobre a minha vida, é porque Ele tem uma razão, um motivo principal para que eu passe por essa circunstância. E para sempre tirar o melhor de mim. Não o pior, o melhor. Assim como esse ouro precisa ser refinado para ser valioso. Sim? Aqui tentei explicar o sofrimento, tá bom? Explicação. Não por culpa sua, Jó perdeu tudo: sua riqueza, seus filhos, sua saúde. No entanto, seus amigos estavam convencidos de que ele era a causa de seu sofrimento, porque eles pensavam isso. Para Job, a maior teste não era o sofrimento ou perda desses bens, mas sua incapacidade de entender por que Deus permitiu que ele sofresse. Acho que aí expliquei o sofrimento. Nossa mente não compreende isso, é difícil, porque a gente não quer sofrer. Quem quer sofrer? Você quer sofrer, Piero? Eu não quero sofrer. É difícil. Por isso que eu não entendia. Outra coisa, a importância disso, o sofrimento pode ser um castigo pelo pecado, dizem, não? Quando pensam assim, não? Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim, não é assim. Obviamente, o pecado traz consequências sobre nossas vidas. Concordam com isso comigo? Sim? Da mesma forma, a prosperidade nem sempre é uma recompensa por ser bom. Porque pessoas pensam, você está rico, você está bom, você não precisa de nada, não? A prosperidade, diz, aqueles que amam a Deus não estão isentos de problemas. Isentos? Diz aí, isentos? Aqueles que amam a Deus não estão isentos de problemas. Sim? O problema, o dor, o sofrimento são parte de nós desse processo, como falou Yolanda, são parte desse processo para nós crescer como cristãos, tá bom? Embora possamos não entender completamente como Job a razão de nosso sofrimento, a experiência pode nos levar a renovar nosso relacionamento com Deus. Porque quando a gente lê a final de Job,
ele faz ele tipo, como faz um voto, ele faz um novo, ele se termina renovando como um homem, sim? Ele já não é a mesma pessoa. Aquele Job que começou no capítulo 1, ao final do capítulo, já não é a mesma pessoa. A mesma coisa acontece com nós quando começamos a caminhar com o Senhor. Eu quero que você pense na primeira vez que você conheceu a Jesus e ele aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Você aí, pensa assim quietinho, sozinho aí. Tem mudanças em sua vida? Você pode responder. Tem mudanças? Tem mudanças. Ainda que sejam grandes, pequenas, tem mudanças. Sim. Sim. Tem muitas mudanças. E mais com Deus, né? E mais com Ele. Dice os ataques de Satanás. Aqui acho que vou tratar de explicar, aqui escrevi melhor para que possam me entender. Satanás tentou criar uma barreira entre Job e Deus, tentando fazer como que Job acreditasse que Deus não governava o mundo de uma maneira boa e justa. Satanás teve que pedir permissão a Deus para privar Job de tudo o que possuía. Satanás só podia fazer o que Deus permitia que ele fizesse com eles. Interessante, né? Interessante. Você consegue me entender até ali? Outra coisa, a importância disto. Devemos aprender a reconhecer os ataques de Satanás, mas não devemos ter medo deles, sim? Pois ele não pode ultrapassar os limites de que Deus estabelece. Não permite que nenhuma experiência crie uma barreira entre você e Deus. Aqui escrevi isso por quê? A gente tem três inimigos, nos fala a primeira de João. O mundo, Satanás e nós, a carne, né? Quando um irmão te faz alguma coisa, né? Não faz uma coisa legal aí com você. Aí você começa a Primeira Guerra Mundial com ele, né? Não quer falar com ele e depois começa a falar tudo desse irmão, né? Você acha que ele é teu inimigo, né? A gente tem que sacar isso dessa mente. Nós não somos inimigos. A gente acontece alguma coisa com nós, entre nós não somos inimigos. A gente tem mal entendido, sim, como que sempre vamos ter. Mas quem é nosso inimigo é Satanás. Eles que nos declarou lá a guerra. Quando a gente briga entre casados, né? Você fala, a minha esposa é a culpável, como o Adão falou para Eva. Quem me deu essa maçã? Quem me deu esse fruto? A mulher que você me deu. Aí você ri, né? Você ri, não, mas a tua esposa não é a tua inimiga, ou tu esposo não é o teu inimigo. Não, ou não é inimigo. Eu não quero brigas, por favor, mentira. ¿Consigue me entender? Nuestro enemigo no somos entre nós, no. Es Satanás. Outra coisa, a bondade de Deus. Deus é onisciente, é onipotente, sua vontade é perfeita, embora nem sempre possamos entender o que ele faz. Eu tive um tio que ele teve parálise, ele teve estado, ele já não se podia mexer. Então, ele de um dia para o outro, ele se enfermou e ficou em cama, né? Ficou aí deitado. Mas meu tio tinha um caráter muito forte, sim, e eu tive a graça de Deus de conhecê-lo, né? De ele se relacionar comigo e testar esse caráter bom dele, né? Esse caráter forte dele, né? E o interessante é que ele era divorciado, sim, mas a minha tia, ela aceitou de novo em sua casa, ela cuidou dele,
E eu ajudava ela, né, a cuidar dele. E ela me falou uma pergunta, me fez uma pergunta assim: ô Anthony, por que você tem amor por seu tio ainda que ele te tratava desse jeito? Porque ele não falava coisas bonzinhas, ele falava de la até outra letra, né? Ele fala, por que você age assim com ele? Por que mostras amor? Eu lhe digo, porque se eu, Anthony, faria outra coisa, eu digo, né? Mas eu já não sou Anthony. Eu conheci a Jesus e Filipenses fala isso. Quando ele vem namorar em nós, tudo isso passa, muda. E eu podia dar amor a ele. E eu veia a sua cara dele, chorava, assim, chorava. Quando a gente trocava a fralda dele, limpava ele assim, ele queria falar e não podia falar. E era muito chocante isso. Até agora lembro, né? E quando eu falava para isso, ele, quando eu ia vir para ele, eu acredito que eu vou encontrar meu tio lá no céu, né? Porque eu acho que ele aceitou. Então, a gente não entende tanto as coisas como a gente passa, né? Momentos difíceis, mas Deus nos faz entender as coisas a sua maneira, sim. Me estou deixando entender. Outra coisa aqui, o orgulho, sim. Os amigos de Job estavam certos de que suas conclusões sobre Job estavam corretas, mas Deus o repreendeu por ser orgulhoso e arrogante aí, sim. Eles queriam encontrar alguma razão para demonstrar por que Job estava em essa situação. E era o orgulho deles. E muitas vezes nosso orgulho, querendo ter uma resposta frente àquilo que não tem. Querendo que tu irmão te diga, eu fiz algo errado por você. Sim? Ou quando você tinha que ir e pedir perdão. Sim? Isso se chama madurez também. Vamos fazer um exemplo. Eu e o Biro brigamos aqui. E Biro está errado e eu estou certo. Um exemplo. Ou ao revés, se você quiser. A coisa é que ele não precisa ir a pedir perdão. Eu tenho que ir a pedir perdão a essa pessoa. Me deixa entender? Porque isso fez Jesus por nós. Ainda que dói, ainda que machuca, ainda que não quero, não tens que ir. Porque Jesus nos chama a dar e a ser isso. A vencer o mal com bem. Se alguém te dá aqui, você que tem que fazer? Dar a outra face. Difícil, né? Mas Deus nos chama a fazer isso. Sim? A confiança. Embora Deus soubesse o motivo do sofrimento de Job, ele nunca o revelou a ele. E essa é a verdade. Até agora ele pergunta, por que Job sofreu desse jeito? Deus não respondeu a ele. A única coisa que falou para ele é o que a gente viu no 38. Que ele veja quem é Deus e quem somos nós. Deus é Deus, nós somos homens assim, pequenininhos. E ele não nos vai responder tudo que a gente quer. Sim? E se ele quiser, ele vai responder. Quando você chega no céu, na eternidade, você perguntar para ele, Deus, você me pode responder por que seu servo Job sofreu tudo isso? Sim, a minha esposa já tem uma lista já de perguntas para Eva, para Adão, né? Por que a Eva fez isso? Então, a gente vai, versículo chave, sim? Disse então o Senhor a Satanás, aí a gente vai ficar, disse então o Senhor a Satanás, repare o meu servo Job, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal, e ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Esse é o versículo chave do Job. E pode marcar em sua Bíblia. Sim. ¿Por qué Deus permite sofrimento? O próprio Job responde que não, ele não sabe ainda, né? Então eu não posso também responder. Sim. Agora sim, vamos a abrir o tempo para comentar. Se alguma coisa eu esqueci de Job, podem falar. Se alguma coisa eu esqueci de Esther, podem falar também.
Tá liberado, tá? Pode perguntar também. Pode, vai? Deixa eu comentar duas coisas que eu quero que você falou do João. Uma é assim, uma vez o pastor Celso deu uma pregação, e eu sempre falo isso nas oportunidades que eu tenho, porque eu acho que mais me chamou a atenção na pregação foi justamente as pessoas questionando o que acontece no domingo com o fulano que é tão bom, faz tudo certinho e tal. E aí ele falou assim, a pergunta deveria ser contrária, né? Por que coisas boas acontecem com a gente que é ruim? Uhum, Ninguém bom aqui nessa terra. Ninguém. Porque a diferença é que uns pecam de forma diferente que uhum. outros, mas todo mundo peca, todo mundo é humano. Então eu acho que mudar a perspectiva, mudar a Isso. visão, né? Por que coisas boas continuam acontecendo com a gente, mesmo a gente não merecendo coisas ruins, né? Mas como você falou, ter um porquê, um propósito para definir o caráter e tudo mais, né? E aí, você estava falando, eu lembrei que em Romanos, no capítulo 5, Uhum. versículo 3 a 5, fala sobre tribulação. Pode ler. Fala assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, Perseverança. a perseverança, Perseverança. o caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, o meu Espírito Santo, que ele nos concedeu. Claro que na hora que ele está passando uma dificuldade, não é fácil, né? Só falar agora que está tudo bem. Mas orar e pedir a graça de Deus de Deus mesmo. Sim. Quando você estava falando, Yolanda, eu penso sempre assim, não? Por isso que eu acho que Deus chegou a ele, ao próprio Job, a entender desde sua criação, né? Como um homem simples podia entender a complexidade de que maneira ele fez tudo, né? E como aquele que ele está passando agora, ele podia entender. E para mim sempre é claro, né? Deus está acima de tudo, sim. E muitas vezes, como falo, né? A gente não vai tentar entender tudo isso. E tem um versículo em Deuteronômio, acho que é Deuteronômio 29, acho, diz que as coisas os secretas pertenecem, aquelas que pertenecem a Deus, ocultas, né? Ocultas ou secretas. Tem coisas que na própria Bíblia nem Deus nos dá uma resposta. Há coisas que a gente tem e que a gente precisa, por enquanto, a gente entender tudo isso. Ah, isso. Aham. As reveladas são para. Tudo que a gente tem revelado em Sua palavra é para a gente entender. Mas aqueles que não têm resposta, acho que são que Ele deixou para nós depois entender. Porque Job entendeu isso depois. Que ele é um homem, é um pecador, como falou Yolanda, e ele é Deus. Ele é Deus. E nossa mente assim pequena não pode entender isso. Pode falar, desculpa aí. Uhum.
Sim. Uhum. Uhum. Sim. 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 Estaba pensando también después que yo pasó esa lepra, né? Deus também restaurou, né, a saúde dele e abençoou grandemente a ele. Acho que foi o dobro que ele, que ele tinha. Sim. Então, em meio de nossa dor, também o Senhor está ali conosco, né? E pode ser que não aconteça o mesmo que aconteceu com Job, que restaurou, né? Pode ser que Deus nos leve com ele, ou leve alguém que a gente quer, né? Que Deus, que a gente não sabe, não, mas Deus tem os seus motivos. O que mais queria comentar? Pode comentar. A Caixinha comentou. Hoje só quero glorificar o nome do Senhor pela vida do Anthony, pela capacitação dele em sua vida e que assim continue fazendo. Deus sabe o quanto sonhei fazer um curso bíblico e isso está acontecendo. Está sendo um divisor de águas para mim, apesar de já ter lido e estudado. Mas como você comentou, a caminhada com Deus, ele vai nos transformando, nos fazendo crescer e amadurecer. Ela pediu desculpa por falar bastante, mas eu aproveitei o coração dela. Não, é isso, é Deus. Cíntia, queres comentar uma coisa? Não. Isso antes da pandemia, ele já vinha doente, estava no hospital, e assim, no momento ele foi feliz, ele foi então, né? E hoje, com o passar do tempo, eu assim, entendi, né? Essa coisa. Ele não ia suportar uma pandemia, com a saúde que ele estava, e outra coisa que aconteceu na pandemia, é bem isso mesmo, só no jogo, na parte do povo, Sim. Piero, dice algo. Chico. Comentando com os irmãos aí. Um pouco, um negócio bem pequeno assim, né, no nosso meio, né? O mundo é tão grande, né? Mas será que aqui em São Vicente tem algum homem que pode falar assim, eu sou íntegro, reto, temente a Deus, e me afasto do mal, né? Você pode declarar isso. Eu, vamos dizer assim, né, Edivaldo Silva, moro na cidade náutica, sou homem íntegro, reto e me desvio do mal. Né? Jó já passou o tempo dele e hoje, será que você pode falar isso? Ou eu desafio alguém no nosso meio aqui falar isso? Entendeu? Porque foi Deus que falou. Ele testemunha, né? E Deus é minha testemunha, é tua testemunha mesmo. É um desafio. Tá?
algo que agora entendo o plano de Deus, né? Agora entendo por que sempre Deus tinha um remanescente, né? Em tanta escuridão, em tanto pecado, Deus tinha um remanescente, né? Aí estava o Messias que ia vir. E aí onde entra a graça de Deus na nossa vida, quando a gente vai chegar ao Novo Testamento, né? O João Batista ele vai falar, é aqui o homem, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E só pela graça de Deus, nós podemos ser esses homens. E Deus deseja que nós, como falamos no livro de Êxodo, Deuteronômio, de Levítico, perdão, Deus quer santidade sobre nossas vidas. Deus quer que nos guardemos de isso, do mal. E Ele deseja ainda isso em nossas vidas. E isso que a gente vê em Job, com Jesus, é uma realidade. Sem Jesus, a gente fica perdido. Só que eu acho, personalmente, que muitas vezes a gente vacila, né? A gente vacila. A gente não pode vacilar. A gente precisa permanecer. A gente precisa deixar a Deus sob o controle de tudo. Sim? Me deixa entender? Sim. Essa é uma chamada de atenção para todos nós. Sim. Sim. Uhum. Sim. Humano, né? Por que que nós não desejamos agir como nós agimos? Ter força para isso. Aí eu estava falando, é uma decisão. Aí eu lembrei das regras que Jesus deixou, né? Aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Isso é forte. É negar a si mesmo. Se não negar, não pode ser. A palavra fala isso, né? Me ajuda com a tradução um pouquinho, por favor. Aquele que vai pós de mim, negue-se a si mesmo, né? Ah, que proveito, que proveito tem um homem se ganha o mundo inteiro, mas perde sua alma? Só é isso, decisão e negação. Que logo quando eu entrei na capela, eu lembro que eu tava com o irmão dentro do meu carro, a gente tava indo lá pro México, e aí eu falei pra ele, pô, agora que eu entrei na igreja, pô, pensei que as coisas iam tudo clarear, tô sofrendo mais ainda do que antes. Aí o irmão falou assim, agora que você decidiu seguir o Senhor, você vai ser atacado. Eu pensei que não, e as coisas iam ficar tudo claras, né? E eu até anotei um negócio aqui, né, que o sofrimento, Deus usa esse meio, o sofrimento, para você crescer na fé, né? É um crescimento pela fé lá. E às vezes a gente acha que as coisas vai mil maravilha, não. Tem que ter um sofrimento para você crescer na fé. Encerrar, né? Encerrar a aula hoje. Amanhã a gente tem mais. Sim. Não, pode para falar do encerramento. Sim. Aham. Então, o que eu queria dizer, nossa, que chique, quanto ao encerramento. Então,
O curso vai até o dia 23, até a próxima semana, na sexta-feira. Então, se tudo correr bem, eu acredito que nesse dia não terá aula, vai ser só o encerramento mesmo. E aí a gente teve uma ideia, bom, vocês vão receber todos os que fizeram o curso, né? Vai receber o certificado do curso. E junto a isso a gente queria ter um tempo especial de comunhão com o encerramento, que vai ser tipo basicamente café, bolo, pãozinhos, coisas assim. Então eu vou fazer uma lista e aí vocês veem o que cada um de vocês podem contribuir. O encerramento, gente, é somente para os alunos inscritos. Então, qualquer outra pessoa que vier de fora, infelizmente, sinto muito, mas isso fica para você participar do próximo curso. Exatamente, agora você perdeu. Então, assim, por que eu quero que isso fique muito claro? Porque não dá para receber todo mundo e não é uma formatura de universidade que cada um de vocês pode trazer 5 convidados. Não é assim. Então, é somente para quem está inscrito. No caso, vai a Cíntia, eu sei que ela tem filho. Eu posso trazer meu filho? Obviamente que você pode trazer seu filho. E outras pessoas, não sei, tu pode trazer tua esposa? Pode trazer sua esposa, sem nenhum problema. Milene, eu sei que tem filho, Catiane também sei que tem filho, então pode trazer. É somente para quem está inscrito e a família, ou o esposo, ou o filho, que não tiver com quem deixar, tá bom? Tá claro? Então não me traga o vizinho do lado, o irmão que chegou, a mãe que quer vir, não, gente, por favor. Então, eu vou passar a lista no grupo, e aí vocês vão me avisando que cada um pode trazer, e o resto a igreja, ela vai, a gente vai fazer algo legal para vocês, tá bom? Então, venham bonito. Traje de gala. Então, é isso, tá bom? Qualquer dúvida, gente, por favor, pode me perguntar, não tenham medo, eu posso ter uma cara de séria, mas eu sou super legal. Não vou na onda do Bonfim, porque esse daí, ele adora falar mal de mim. Então é isso. Eu vou passar a lista, e aí, quanto antes vocês puderem me dizer o que vão trazer ou não, é melhor, porque aí a gente compra o que faltar, tá bom? É isso. Então, será no dia 23, no mesmo horário da aula. Vai ser um encerramento. O Antônio vai preparar algo diferente para vocês. E aí a gente tem um tempo de comunhão para encerrar e agradecer ao Senhor por essas 3 semanas que a gente teve e aprender muito mais dele. Amém? Vocês vayan preparando o que o Senhor quer falar para vocês, o que o Senhor falou para vocês, ou do que já está falando para vocês. Não precisa ser de meia hora, não 1 hora, não. Algo curto, nem mais. O que o Senhor está falando para vocês, eu vou pedir a cada um de vocês que está aqui na aula, e está em casa também, quando você está aqui conosco, poder compartilhar o que o Senhor falou para as suas vidas. Tá bom? O que você aprendeu, tá? Porque eu acho que sempre algo tem o Senhor que nos ensinar, né? Sim. Então, vamos a orar e acabamos. Senhor Jesus, obrigado por essa aula, obrigado por essa oportunidade que a gente tem. Obrigado por todas as irmãs também que estão em casa com a aula. Senhor, abençoa cada um de eles e nos leva bem até nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor os abençoe e tenha uma linda noite. Até amanhã. Tchau, tchau.